Via Justiça de hoje é sobre o projeto Novos Rumos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Este projeto reúne todas as iniciativas já existentes para humanizar o cumprimento das penas privativas de liberdade e das medidas de internação, com enfoque também na reinserção social do condenado. Participam do programa o juiz Luiz Carlos Rezende e Santos, coordenador executivo do projeto Novos Rumos, e Guilherme de Faria, superintendente de atendimento ao preso de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O projeto Novos Rumos do TJMG reúne 4 programas básicos de atenção aos detentos. Veja. Projeto Novos Rumos TJMG. Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, APAC. Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário, PAI-PJ. Projeto Começar de Novo. Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas. Doutor Luiz Carlos, doutor Guilherme, vamos começar falando sobre as APACs. Quais são os resultados hoje desse programa? Olha, Carlos, as APACs são a menina dos olhos do Tribunal de Justiça no que diz respeito à execução penal. Agora já estamos comemorando 10 anos do antigo formato do projeto Novos Rumos do Tribunal, né, que tinha como base, como ideia principal, a criação de associações de proteção e assistência aos condenados em todas as comarcas mineiras e, evidentemente, a consolidação daquelas já existentes. Os resultados, ao meu sentir, são os melhores possíveis, né? Apesar da ainda timidez da quantidade de condenados beneficiados, em torno de 10% da população carcerária que cumpre pena está em APACs mineiras, né? Eu posso festejar que os resultados são bons por muitos aspectos. A diminuição da reincidência, há também o aspecto financeiro e também a participação efetiva da comunidade no programa de reinserção social daquela pessoa que cumpre pena. Doutor Guilherme, como o senhor vê as APACs? A gente vê, na verdade, como uma complementação de uma política pública de encarceramento. Não é uma concorrência, é uma complementação, ou seja, precisa-se de presídios, penitenciárias, cadeias públicas e precisa-se urgente de mais APACs. A APAC ela complementa, ou seja, eu tenho presos que têm um perfil para a APAC e a gente precisa disso. Agora, doutor Luiz Carlos, o senhor falou aí apenas 10%, por que esse número pequeno? Muito bem, Carlos, as APACs não é um formato físico. Não se trata apenas de uma iniciativa. Nós vamos implementar em cada comarca do Estado, haverá uma APAC, fisicamente construímos o Centro de Reintegração Social e a APAC começa a funcionar. Não é assim, né? As APACs, elas acontecem em razão do movimento da própria comunidade. A comunidade tem que desejar as APACs. Então, eu acredito muito que essa ainda timidez do número de APACs no Estado, ela está ligada a falta de informação das comunidades, né? Belo Horizonte não tem uma APAC, né? Então, a falta de informação de interpretar aquela metodologia como algo de cumprimento de pena mesmo, alternativo ao sistema convencional e que precisa, essencialmente, da participação efetiva da comunidade para colocá-la em funcionamento. O que o senhor acha que deve ser feito para essa participação efetiva da comunidade, doutor Guilherme? O que a gente faz, e aí em 2007 para cá, é uma divulgação com todos os meios que nós temos. Onde nós temos uma cadeia pública, nós mesmos procuramos o pessoal da Conselho de Segurança, que é o pessoal junto, para ver se há viabilidade ou não. Mas isso tem que vir deles e não do próprio Estado. Não é o Estado que o faz. É assim o pessoal por exemplo, semana que vem vai ter uma audiência pública em Itabirito. O conselho de lá, com o povo de lá, vai reunir para explicar. A APAC é assim, é assado.
vamos institucionalizar aqui ou não? Porque a gente não pode chegar e falar assim, vai ser assim. Não, não é assim que funciona. Doutor Luiz Carlos, vamos então explicar para os telespectadores como é que funciona a PAC. Vamos tentar, né? Mas é interessante dizer que estamos falando de um estabelecimento onde as pessoas cumprem pena privativa de liberdade, portanto não saem dali, onde não existem armas, né? Não existem que os presos se alimentam como nós normalmente, com pratos de louça, né? Com talheres, né? E que parece até um absurdo, né? Quando a gente pensa que as pessoas não comem assim, mas é normal, né? Que seja assim. Então nas APACs existe todo um trabalho convergindo para a valorização humana. Né? São 12 elementos sempre convergindo para isso, né? A participação da comunidade, como eu já disse, é importantíssimo, mas também fundamental a presença dos movimentos religiosos, né? Para cuidar da espiritualidade, a assistência jurídica adequada para todos, não é? Um conjunto de fatores, a saúde, a presença então de voluntários para essa finalidade, né? Então são um conjunto de fatores que vão convergir para que aquela pessoa que esteja cumprindo pena sinta efetivamente de que ele é capaz de superar o crime que praticou. E como que seria essa participação da comunidade dentro das prisões, doutor Guilherme? O que a gente tem, e acho que fica bom, quando a gente põe o seguinte, lá não tem o Estado diretamente, não há servidores do Estado. Existe um convênio entre o Estado e a APAC. O que acontece? Aquela associação formada convenia com o Estado, nós temos indicadores, metas e temos um grau de fiscalização. Ou seja, tem que haver uma prestação de contas para que a gente consiga fazer o aporte, né? Então você vai ter lá o próprio povo cuidando do preso, porque quem faz preso somos nós, né? À margem. E para onde que esse preso volta? É para a gente do mesmo jeito. Esse preso não é igual outras coisas que a gente pode colocar para fora para o resto. Não, ele vai e volta. Então é assim. Ou seja, o próprio povo que fica lá. Me permite completar que também a participação do próprio preso, né? É a responsabilidade dele no cumprimento da pena, tá certo? É muito importante, porque senão nós mudamos o foco. De repente, nós trocamos lá a presença dos agentes penitenciários por terceiras pessoas ali dentro fazendo serviço de vigilância. Quando, na verdade, o próprio preso é que tem que ter essa consciência de que deve cumprir adequadamente, e isso é uma forma de compatibilizar responsabilidade, sabe, Carla? Acho que é uma metodologia muito interessante. A Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais acompanha o projeto Novos Rumos. Vamos ver a opinião do deputado João Leite sobre o projeto. É importante também que, além das APACs, nós tenhamos também mais medidas alternativas, penas alternativas que deem a possibilidade de termos pessoas cumprindo pena trabalhando, aqueles que se envolveram de alguma forma, são usuários, dependentes químicos e se envolveram no tráfico, mas não têm grande periculosidade, que eles façam um tratamento em comunidades terapêuticas. Então, fazermos tudo isso, além de um sistema moderno, como Minas Gerais está implantando, de acompanhamento da pena para as progressões de regime, todas essas medidas são medidas importantes para termos um sistema penitenciário com efetividade. Doutor Luiz Carlos, o comentário do senhor sobre a fala do deputado João Leite. Não, o deputado mostra que tem a mesma visão nossa, né? Realmente, as penas restritivas de direito, elas precisam ser melhor aplicadas, né? Mais aplicadas, inclusive. Mas isso, o Tribunal de Justiça, através do projeto Novos Rumos, está fazendo um relatório diagnóstico das penas como um todo no Estado, e as penas restritivas de direito, a gente percebe da aplicação pequena dela, e percebe muito exatamente pela dificuldade na fiscalização do cumprimento dessas medidas. Então, isso é uma gestão política também que a gente espera que haja uma movimentação, seja do Executivo ou da própria comunidade e do próprio Judiciário, para que essas penas sejam melhor aplicadas a fim de alcançar os resultados, né, e diminuir a pena excepcional, que é a pena de prisão. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e volta logo em seguida.